E aí pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem rápido, mas nele eu vou falar um pouco sobre overclock. Eu não vou explicar como fazer overclock, eu vou deixar isso para outro vídeo, até porque a forma de fazer overclock varia um pouco para cada PC, mas eu vou falar aqui sobre um assunto. O assunto é o seguinte: tem muita gente que fala que quando faz overclock as peças do PC duram menos. Isso é verdade ou não? É claro que isso é verdade, mas deixa eu te explicar o porquê. Tem muita gente que pensa isso é por causa do calor, ou seja, o processador, os componentes vão esquentar mais e vai estragar mais rápido. Isso aí acontece, mas vamos supor aqui que você está fazendo overclock e tem, sei lá, um water cooler, o overclock não é muito absurdo, então a temperatura vai continuar ali uma temperatura aceitável, uma temperatura até que baixa, né? E mesmo nessa situação, o computador, as peças vai durar um pouco menos, porque quando você faz overclock, não muda só no processador, na placa-mãe também fica passando mais energia ali na placa-mãe. Não é só com fio que pode dar problema com várias outras coisas, mas isso é só um exemplo. Então, mesmo você estando com a temperatura perfeita, assim, a temperatura pode até estar mais fria do que quando não estava com overclock, mesmo assim as peças podem estragar mais rápido. Porque como eu falei, não depende só do processador, depende de um conjunto de coisas. Depende do chipset, VRM, placa-mãe, processador, enfim. E falando sobre esse assunto, já dá pra falar que é muito importante ter uma placa-mãe um pouco mais cara, principalmente para quem quer fazer overclock. Porque além da placa-mãe ter o chipset que permite fazer isso, ela também vai ter uma infraestrutura melhor para overclock. Então suponhamos aí que o PC, uma placa-mãe convencional, vamos aqui uma B350 que dá para fazer um leve overclock, digamos que duraria aí uns 7 anos, eu estou supondo aqui usando como exemplo. Se você comprasse uma placa-mãe mais cara, sei lá, uma B370, às vezes o PC duraria um pouco mais, duraria uns 10 anos ou um pouco mais, mas isso aqui é só o exemplo, não tem como eu te dizer isso. Mas enfim, a principal coisa que muda de placa-mãe de entrada para placa-mãe cara é que elas permitem fazer overclock e são preparadas para overclock. Além disso, elas são mais bonitas, às vezes tem um cooler ali no VRM ou se não no chipset, suportam mais SSDs M2, às vezes tem uma conexão USB-C, USB, enfim. Então essas coisas, as principais que mudam de uma placa-mãe de entrada para uma um pouco mais cara. E lembrando que o resfriamento também é muito importante. Isso aí pode aumentar um pouco a vida útil do seu PC, mas mesmo assim, com overclock, os componentes em geral são mais forçados. Os processadores não são todos iguais. Tem uns que tem um silício um pouco melhor, outros tem um pouco pior. Ou seja, é por isso que tem pessoas que com a mesma placa-mãe e com o mesmo modelo de processador, às vezes uma consegue fazer um overclock um pouco maior que o outro. Isso aí também acontece por causa da refrigeração. E às vezes o cara que comprou o processador foi um pouquinho mais sortudo por causa do lote que ele foi fabricado, por causa do silício, enfim. Então eu respondi a pergunta aí do início do vídeo, que quando você faz overclock, o porquê exatamente que as peças diminuem o tempo de vida útil. E além disso eu tenho uma coisa importante para falar. Eu sei que vai ter muita gente leiga nesse vídeo que não sabe nada sobre overclock. Eu também não sei muita coisa, mas eu já sei um pouquinho ali. Pelo pouquinho que eu sei, eu vou te falar uma coisa importante. Caso você nem saiba exatamente o que é overclock, você está, digamos assim, forçando o PC a trabalhar um pouquinho mais, ou seja, ele vai esquentar um pouco mais, vai consumir mais energia, enfim. Não são todos os computadores ou notebooks que dá para fazer overclock. Notebook, inclusive, é uma minoria que dá para fazer overclock no processador. Também tem overclock de placa de vídeo, processador, de memória RAM. O que eu falei aqui nesse vídeo pareceu que eu me referi muito ao processador, mas na verdade eu me referi a todos os componentes do PC. Seja overclock de processador, memória RAM ou placa de vídeo. Processadores da AMD, pelo menos os Ryzen, né, os mais atuais aí, os Ryzen de primeira, segunda, terceira e a quarta geração que tá por vir, todos eles são permitidos fazer overclock, enquanto os da Intel não é todos que é permitido overclock. Normalmente é só os processadores que tem o final com K, por exemplo, Core i7 7700K, nesse daí você pode fazer overclock. E além de você ter um processador que é liberado para overclock, para você poder fazer overclock, o chipset também tem que permitir, ou seja, o chipset tem nome diferente. Mas eu vou dar um exemplo aqui com os da AMD. Tem, por exemplo, A320, B350 e B370. Se você for seguir essa ordem que eu falei aqui, o pior deles é o A320 e o melhor é o B370. E o intermediário ali entre os dois é o B350. Na maioria das placas-mãe A320 elas não suportam Core i9.
Pode até suportar, mas não vai te entregar toda a performance do Core 9. Pode até funcionar, às vezes ativa só a metade do núcleo, enfim. Então caso você esteja pensando em ter um Core 9, coisa assim, é muito importante você investir um pouco na placa-mãe, pegar uma intermediária ou senão uma top de linha. Placa-mãe é uma coisa muito importante. Muita gente não dá bola para a placa-mãe, mas é inevitável que ela é importante. Depois que você terminou de ver esse vídeo, talvez você ficou meio que com receio de overclock, porque pode prejudicar o seu PC. Mas existe um negócio chamado undervoltage. Ele é basicamente um overclock, só que você não está subindo a tensão de energia, você está diminuindo. Ou seja, undervoltage, voltagem menor. Basicamente o que você faz nesse undervoltage? Você sobe o clock do seu processador, diminuindo a energia que ele consome. E é bem possível de fazer isso. Eu nem uso overclock, eu uso o undervoltage mesmo. O que pode prejudicar o seu PC é o overclock. No undervoltage eu acho que não tem risco de prejudicar o seu PC. Pode ser meio perigoso na hora que você esteja tentando fazer o undervoltage, mas depois que você fez ele ficou estável, acho que não tem perigo de você prejudicar o seu PC. Assim, no undervoltage não dá para você subir muito o clock do processador quanto em um overclock, mas no undervoltage já adianta alguma coisa, porque você ganha mais desempenho e ainda consome menos energia. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e tchau!